Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui dando continuidade nesse devocional Café com Deus. E vamos dar continuidade no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 4, um capítulo bastante conhecido. E vamos iniciar com uma oração, né? Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio do dia de hoje, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te agradecemos, Pai, por essa semana que se iniciou. Te agradecemos, Senhor, pela semana passada, pelo final de semana. Te agradecemos, Pai, por ter estado dentro da Tua casa, te adorando, te louvando. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho, pela família, pelo alimento que o Senhor tem colocado sobre a nossa mesa, por não ter deixado faltar na nossa vida, principalmente o Teu amor e a Tua graça. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça cada dia mais, nos enchendo com Teu poder, com Tua glória, com Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos sempre fazer a Tua vontade. E vai ao encontro, Senhor, daqueles que clamam a Ti por alguma necessidade, seja ela enfermidade na carne, enfermidade no espírito, que o Senhor vai ao encontro dela, Senhor. E nós te pedimos que Tu, Pai, coloque a paz, o shalom dentro de cada coração. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui, então, João capítulo 4, né? Vamos ler quase o capítulo todo, que fala o seguinte: os fariseus ouviram falar de Jesus, que Jesus estava fazendo e batizando discípulos do que João, mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais a Galileia. Saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe: Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Entre aspas, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, do que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela.
Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de me dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai o procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que quer saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Glória a Deus. O texto bastante maravilhoso fala sobre uma mulher samaritana, onde não havia comunicação, não havia nenhum tipo de proximidade entre judeus e samaritano. Samaritano, eles acreditavam no mesmo Deus, esperavam o mesmo Messias. Eles tinham a Torá, que é o Pentateuco, como um livro sagrado. Os judeus também, porém os judeus já tinham a composição da Tanakh, que era, os profetas, os históricos. Mas eles tinham uma rincha entre eles. Judeus não gostavam de samaritano e samaritano não gostavam
de judeus. E eles tinham essa treta entre eles. E Deus fala com essa mulher. Jesus fala com essa mulher, ele se encontra com essa mulher. Jesus está cumprindo a sua missão, batizando ali, dando autoridade para os discípulos batizarem. E o texto fala que foi necessário que ele saísse e fosse por Samaria, para a região da Galileia. E nós devemos notar por que ele faz isso. Porque nesse mesmo momento, João Batista tinha acabado de ser preso. Tinha acabado de ser preso, que logo em seguida será morto, decapitado. E Jesus, ainda porque não era chegada a hora de uma perseguição que o levaria à morte, ele acha melhor a sair. Então ele sai daquela região e vai para a outra região da Galileia, passando pelo caminho de Samaria, que era um caminho perigoso. Era um caminho perigoso para um judeu. Só que Jesus escolhe esse caminho por dois motivos. Por mais que ele fosse perigoso, naquele momento seria seguro para Jesus, porque os fariseus estavam já de olho perseguindo. Então ele escolhe um caminho perigoso onde os fariseus, os líderes de fariseus, não andariam. Ele escolhe esse caminho, por mais que fosse perigoso, para ele naquele momento seria seguro. E porque no meio do caminho ele tinha que encontrar uma pessoa que precisava ouvir do que ele tinha para falar, que precisava ouvir, comer e beber, que nem ele fala, do que ele daria. E ele encontra essa mulher no poço, um poço de Jacó que ficava na parte de baixo de um monte, o Monte Gerizim. Lembrando que o Monte Gerizim era um monte onde os samaritanos usavam para adorar a Deus. Foi encontrado em uma das suas, anos depois, algum tempo atrás, como que fala? Um templo já destruído no ponto do Monte Gerizim, que era o templo dos samaritanos, onde eles adoravam a Deus no Monte Gerizim. Porém, na parte de baixo havia um poço. E era por volta de meio-dia, 4 horas da tarde, quando Jesus para nesse posto. E lá ele se encontra com uma mulher. Isso soa um pouco estranho, porque isso não era para ser comum, não era para ser... Era fora da regra uma mulher naquele horário, por volta da meio-dia, onde o sol estava estralando, ela ia buscar água. Lembrando que o serviço de buscar água num poço era um serviço da mulher. E elas faziam isso tudo pela manhãzinha, onde o sol era mais fraco. Então elas lá retiravam água. Mas o porquê que essa mulher vai nesse horário? Um horário diferente que as outras mulheres não iriam. Porque ela era uma... Como o texto fala, Jesus aponta o defeito, o pecado dela, que ela já tinha se casado 5 vezes. E o homem que ela estava não era seu marido. Então ela estava vivendo em pecado, viveu a vida toda em pecado, e estava também naquele momento vivendo em pecado. Então, para a sociedade, para outras mulheres, ela não era bem vista. Então ela escolhia esse horário onde ela ia sozinha, onde ela não era apontada pelos seus erros, pelo seu pecado, pelo aquele povo. Só que é nesse momento que ela encontra Jesus. E quando Jesus pergunta para ela: você tem água para me dar? E ela pergunta: como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou samaritana? E Jesus fala para ela: se você conhecesse o dom de Deus, e aqui quando ele se refere ao dom de Deus, ele está falando sobre a graça, sobre o presente. Nesse contexto se refere à graça. Se você conhecesse o dom de Deus e conhecesse quem lhe estaria pedindo água, você lhe pediria alguma coisa e ele te daria. E ela continua e tal. Resumindo, Jesus fala: se você beber dessa água, desse poço,
você terá sede novamente. Mas se você beber da água que eu lhe der, você se tornará uma fonte de água. Água essa que leva à vida eterna. E naquele momento ela fica meio que sem entender e fala, então me dá essa água. Porque ela pega no literal, como um bom povo daquela época, pega no literal. Então me dá dessa água que eu não quero mais vir aqui pegar água, eu não quero mais sentir sede. Ela achou que a água que Jesus estava falando não era uma água física, mas a água que Jesus está falando era a água da salvação, era a água do Espírito Santo. E ele falou, vai lá e chama o teu marido. E aí tem todo o desfecho da história, né? Ela pergunta para ele, vê que realmente ele é um profeta, reconhece Jesus Cristo e fala onde nós devemos adorar a Deus. Aqui no Monte Gerizim, ou como vocês dizem em Jerusalém. Jesus fala, nem em um lugar e nem em outro. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. E se ele é espírito, os seus adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Mas o tema do devocional de hoje não é esse. O tema do devocional de hoje é que Cristo nos encontrou num poço. Cristo nos encontrou em um caminho. Que às vezes um caminho que para nós estávamos sozinhos. Em meio de tristeza, solidão, angústia. E o Senhor naquele caminho nos encontra. E nos oferece alguma coisa que os nossos olhos nós pensamos que é para o material. E sem entendermos, aceitamos. E quando começamos a compreender, entendemos que não é o material e sim espiritual. Nós fomos encontrados por Cristo num caminho, à beira de um poço, fazendo as nossas atividades cotidianas como se fosse tudo normal, mas Ele se encontrou conosco e apresentou para nós o Evangelho da salvação, o plano que Ele veio cumprir nessa terra, a sua missão de morrer e nos salvar. E Ele nos fez agora fontes de água. Ele se encontrou conosco e agora nós o amamos. E a partir desse momento nós somos feitos água, fontes de água, água viva. O que acontece com essa mulher? Quando ela recebe isso, ela vai correndo para a cidade de Samaria e ela começa a testificar o nome de Jesus. Eu encontrei o Messias, ele falou sobre minha vida, ele tem coisas para falar para nós. A multidão foi a se ter com Jesus. E o final desse texto fala o seguinte: e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Deus se encontrou com uma mulher pecadora, que se arrependeu dos seus pecados provavelmente e começou a professar o nome de Cristo. Essa mulher foi a primeira evangelista. Foi uma das que cumpriu o ID, vai por onde andar e anuncia o que você ouviu. E ela volta correndo desesperadamente. O que ela foi buscar no poço, que era água, ela joga para trás os cântaros e sai correndo para a cidade para avisar que a água que ela encontrou era muito melhor daquela que ela foi buscar. A água da vida eterna. Naquele momento, ela entendeu que água que foi essa que ela bebeu. Naquele momento, ela entendeu que ela passou a ser uma fonte de água. Deus nos chamou, Cristo nos encontrou
para sermos uma fonte de água. A nossa missão é levar a palavra de Deus. A nossa missão é mostrar dessa água que é Cristo Jesus. A nossa missão é apresentar a Cristo a todos, para que todos também venham a ser fonte de água. Água essa que nos dá a salvação. Água essa chamada Jesus Cristo. E o mais lindo é que ela cumpre essa missão. Ela vai a Samaria e começa a pregar e falar o que ela ouviu, o que ela viu, a água que ela bebeu. Ela foi e evangelizou aquele povo. Ela evangelizou a sua família, ela evangelizou os seus amigos, ela evangelizou o seu marido, que não era marido naquele momento. E eles confessaram: este é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Este é o Salvador do mundo. E Jesus fala também, lá em João 7, versículo 38, fala assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, a quem mais tarde receberiam aos que nele crescem. Nós fomos feitos, nós somos agora fontes de água. A nossa missão é levar o Evangelho. A nossa missão é levar a mensagem de Cristo. A nossa missão é dar água àquele que precisa. Assim como a nossa missão é sede, é provocar sede, sendo sal, o sal provoca sede. Por isso que Jesus falou: vocês são o sal da terra. A nossa missão é provocar a sede e apresentar, provocando a sede, apresentar a água, que é Jesus Cristo. Hoje nós somos feitos fontes de água, porque nós cremos em Jesus Cristo, e crendo em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós. E agora nós somos fontes de água viva. Nós somos imagem de Cristo. Seja uma fonte de água. Reconheça o teu chamado. Se encontre com Jesus no caminho. E seja uma fonte você também, anunciando e levando a palavra de Deus. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. E que o Senhor, quarta ou terça, nem lembro que dia que é hoje agora. Que o Senhor te abençoe grandemente. E lembre-se, fomos feitos, aquele que nasce em Cristo, agora é fonte de água viva. Graça e paz. Tenha um ótimo dia. Fiquem com Deus.